Descobri que meu namorado vivia duas vidas, com dois nomes diferentes. Se alguém me dissesse que um dia eu ia descobrir que meu namorado tinha duas vidas e até dois nomes diferentes, eu ia rir na cara. Porque, sinceramente, a gente acha que essas coisas só acontecem em filme, série ou nas histórias absurdas que a gente lê na internet. Mas não, aconteceu comigo. E até hoje eu fico tentando entender como eu não percebi antes. A gente estava junto há quase 2 anos. 2 anos, não é 2 meses não. E, assim, eu jurava que conhecia ele de cabo a rabo. Sabe aquele namorado atencioso, presente, que manda mensagem de bom dia, boa noite, que faz questão de passar o final de semana junto? Pois era exatamente assim que ele se mostrava. Eu não tinha uma vírgula para reclamar. O nome dele, ou pelo menos o nome que eu achava que era Henrique. Um cara trabalhador, supostamente gerente de uma loja de peças automotivas. A desculpa dele para não postar muito, não se expor, era sempre a mesma. Ah, amor, não gosto de rede social, muita inveja, muita gente ruim olhando. E eu, besta, acreditava. Até que um belo dia, eu saí mais cedo do trabalho e resolvi fazer uma surpresa para ele. Cheguei na loja onde ele dizia trabalhar e, adivinha? Ninguém conhecia nenhum Henrique lá. O gerente era outro cara, e quando eu mostrei uma foto dele, o funcionário arregalou o olho e perguntou: "Você tá falando do Rafael?" Na hora, eu congelei. Meu cérebro travou. Rafael? Quem é Rafael? E aí, meu mundo começou a desabar, porque o funcionário ainda completou. Ele trabalha aqui sim, mas não sabia que ele tinha namorada, não. Porque ele é casado, moça. Eu senti minhas pernas falharem. O chão simplesmente sumiu. E foi ali, naquele momento, que eu percebi que eu não fazia ideia de quem estava dormindo do meu lado há 2 anos. E, olha, o que veio depois disso foi só ladeira abaixo. Porque a história que eu achava que conhecia era só a pontinha do iceberg. Naquele momento, ouvindo aquele funcionário me chamar meu namorado de Rafael, e ainda soltar que ele era casado, eu simplesmente congelei. Eu fiquei alguns segundos olhando para a cara dele, sem saber se aquilo era uma pegadinha, se era surto coletivo ou se eu estava vivendo um pesadelo acordada. O coração disparou de um jeito que parecia que ia sair pela boca. A única coisa que eu consegui balbuciar foi: como assim, casado? E o funcionário, todo sem graça, me olhou e disse: "Moça, não queria me meter, mas ele é casado sim. A esposa dele sempre aparece por aqui. Inclusive, ela traz lanche para ele às vezes." Eu acho que nunca senti tanta tontura na vida. Saí dali desnorteada, com a mão tremendo, sem saber se chorava, se gritava ou se simplesmente desmaiava no meio da rua. Peguei meu celular, abri o WhatsApp e mandei mensagem para ele, fingindo naturalidade: "Amor, tudo bem? Onde você tá?" E ele, cínico, respondeu segundos depois: "Tô no trabalho, amor. Corrido hoje, mas te amo." Naquele momento, meu estômago embrulhou. Eu sabia que ele estava na loja, sim. Mas agora como? Henrique ou Rafael? Porque, até aquele momento, eu ainda não conseguia entender se aquilo tudo era um mal-entendido bizarro ou se realmente aquele homem estava vivendo duas vidas. E, claro, minha cabeça começou a funcionar 1000 por hora. E se não fosse só o nome? E se tivesse mais coisa escondida? Peguei meu carro e fui para casa. Cheguei, sentei na cama e comecei a puxar todas as conversas antigas, todos os detalhes, qualquer coisa que eu pudesse ter ignorado. E foi aí que uma ficha muito pesada caiu. Ele nunca me apresentou para a família. Sempre tinha uma desculpa. Meu pai é muito reservado, minha mãe é doente, não gosta de visitas, minha família mora longe, amor, depois a gente marca. E eu, completamente apaixonada, nunca desconfiei de nada. Mas agora, tudo fazia sentido. E se você acha que a história parou por aí, segura, porque o que eu descobri no dia seguinte foi simplesmente estarrecedor. A noite inteira eu não consegui pregar o olho. Minha cabeça fervia, eu tremia, e parecia que a qualquer momento eu ia ter um treco. Fiquei fuçando tudo, Instagram, Facebook, até LinkedIn eu procurei, mas, adivinha? O Henrique, ou melhor, o Rafael, não tinha nada. Nenhuma rede, nenhum rastro digital. E foi aí que eu percebi que, na verdade, quem nunca existiu foi o Henrique. Comecei a fuçar até os cantinhos mais escondidos do Google, e como Deus não dorme, achei um perfil no Facebook antigo. A foto de perfil era diferente, ele estava com cabelo mais curto, mas aquele sorriso safado eu conhecia de longe. E adivinha o nome? Rafael Martins.
Meu coração disparou. Cliquei no perfil e, quando eu abri a lista de amigos, quase caí para trás. Fotos de família, aniversário, festa junina e, claro, fotos dele com uma mulher. E não era qualquer mulher. Era uma mulher linda, que nas legendas ele chamava de amor da vida dele, minha esposa, meu tudo. Eu travei. Cliquei no perfil dela, fui rolando, e ali estava toda a vida que ele escondeu de mim. Casados há 7 anos, tinham um filho pequeno e, para completar o pacote do inferno, moravam numa cidade vizinha, a uns 30 minutos de onde eu morava. Ou seja, dava para ele levar a vida dupla direitinho. Segunda a sexta ele passava comigo, dizendo que trabalhava demais, e no sábado à noite ele viajava para visitar a mãe doente, que agora eu sabia que era, na verdade, a esposa e o filho dele. Eu tremia tanto que parecia que ia cair da cadeira. E foi nesse momento que eu tomei uma decisão. Eu precisava falar com essa mulher. Ela merecia saber. E, sinceramente, eu também precisava entender quem era aquele homem. Porque até ali, eu não sabia mais quem estava dormindo comigo há 2 anos. Eu só sabia de uma coisa: o Rafael, ou Henrique, ou sei lá quem, ia pagar caro por ter feito isso comigo. Naquela altura, minha cabeça já estava pegando fogo. Eu tremia, suava, chorava e ria de nervoso, tudo ao mesmo tempo. Peguei o perfil da esposa dele, respirei fundo e comecei a digitar. Mas aí me bateu um desespero. Como que eu ia chegar nessa mulher e contar que o marido dela estava comigo há 2 anos, vivendo uma vida paralela, com outro nome e outro CPF emocional? Fiquei olhando a tela do celular por uns 5 minutos, até que criei coragem e mandei: Oi, tudo bem? Me desculpa te incomodar, é que eu preciso muito falar com você. É sobre o Rafael. Assim que eu enviei, o coração quase pulou pela boca. E ela respondeu, em menos de 2 minutos. Oi, Rafael. O que houve? A voz da mulher era calma, educada, parecia até que não fazia ideia do tsunami que eu estava prestes a jogar no colo dela. E eu respondi: Olha, eu não sei nem como te dizer isso, mas acho que seu marido tem outra vida. Ele está comigo há quase 2 anos. Mas comigo, ele se chama Henrique. O que veio depois foi só áudio. E eu juro, até hoje, se fechar o olho, eu ouço aquele grito de desespero dela. Era um misto de choque, revolta, tristeza e incredulidade. Ela berrava: Como assim? Como assim, menina? E eu tentava explicar, mas ela estava transtornada. Pedi para ela se acalmar e falei que tinha prova de tudo. Mandei prints, fotos nossas, conversas, vídeos, absolutamente tudo. E ela, coitada, a cada print que chegava, parecia que levava uma facada no peito. Foi só aí que ela me contou que eles estavam juntos há 7 anos, sim, mas que ele tinha sumido muito da rotina da casa nos últimos tempos, sempre com a desculpa do trabalho, da pressão, de viagens. E que, inclusive, ele tinha dito para ela que estava tentando abrir um negócio numa cidade vizinha, o que justificava ele dormir fora tantas vezes. E sabe o que ela me disse? Que até então ela acreditava, achava que ele estava batalhando para crescer, para dar uma vida melhor para a família. E eu também achava que ele estava construindo um futuro comigo. 2 mulheres, vivendo 2 mentiras perfeitas. E quando a gente achou que o auge era esse, descobre-se que ainda tinha muito mais por trás dessa história nojenta. Depois que eu e a esposa dele, que agora eu sabia se chamar Camila, trocamos todos os prints, áudios e lágrimas possíveis, a gente percebeu que precisava se encontrar pessoalmente. Porque, sinceramente, aquilo não era mais só uma traição qualquer, era um crime emocional, psicológico, moral e, se bobear, até penal. Combinamos de nos encontrar no dia seguinte, num café no centro, e, olha, quando eu vi aquela mulher chegando, de cara batida, olhos inchados e segurando a dignidade no osso, eu senti uma mistura de dor, revolta e, ao mesmo tempo, um certo alívio de saber que eu não era louca. Porque até então, confesso, uma parte de mim achava que tinha entendido tudo errado, que era impossível alguém manter 2 vidas desse jeito. Mas era real. A gente sentou, se apresentou oficialmente, porque, né, é o mínimo depois de dividir o mesmo homem, e começamos a montar o quebra-cabeça da vida dupla desse traste. E foi aí que veio a facada final. Enquanto comigo ele dizia que era gerente de loja e estava juntando dinheiro para abrir o negócio, para ela ele dizia que esse negócio já estava funcionando, e que, por isso, ele precisava ficar uns dias fora. Mas adivinha? Esse suposto negócio não existia. Fomos até o endereço que ele tinha dado para ela, e era um terreno vazio, mato até o joelho, nem uma placa de vende-se tinha. E como se não bastasse, quando a gente começou a puxar CPF, CNPJ, qualquer coisa que ele tivesse registrado,
Descobrimos que ele tinha aberto uma microempresa de MEI no nome de outro nome. Nem Henrique, nem Rafael. Ele usava um terceiro nome, que era uma mistura do nome do meio com o sobrenome da mãe, tipo Fábio dos Santos. A gente ficou sem chão. E se até aquele momento eu achava que ele só tinha essas duas vidas, a Camila soltou uma frase que me gelou inteira. Se ele tem coragem de fazer isso comigo e com você, quem garante que não tem mais alguém? E foi aí que nosso sangue ferveu. A gente decidiu, ali mesmo, que a partir daquele momento não ia mais aceitar ser feita de palhaça. E que aquele homem ia pagar, centavo por centavo, lágrima por lágrima, mentira por mentira. E, olha, o que a gente fez depois foi o ápice do barraco. E eu não me arrependo nem um pouco. Quando eu e a Camila percebemos que a gente tinha sido enganada da mesma forma, pela mesma criatura asquerosa, a gente fez um pacto silencioso, só no olhar. Ele não ia sair impune. E olha, a primeira coisa que a gente fez foi abrir os stories no Instagram. Sim, aquela rede que ele dizia odiar, que não usava por privacidade, e começar a postar tudo. A gente soltou uma sequência de prints, fotos, vídeos, com uma legenda bem direta. Quando você descobre que seu marido tem duas vidas, dois nomes e duas mulheres há 2 anos. Atenção, moças, cuidado com esse homem. Nome: Rafael, ou Henrique, ou quem sabe Fábio dos Santos. Alguém mais. E, meu amor, foi postar aquilo e o circo pegou fogo. Começou a chover mensagem. Gente compartilhando, mandando direct. E aí vem a bomba que fez nossas pernas amolecerem de novo. Aparece uma terceira mulher. Sim, terceira. Uma moça chamada Priscila mandou mensagem, tremendo, dizendo que estava ficando com ele há uns 6 meses. E sabe qual era o nome que ele usava com ela? Rick. Apenas Rick. Segundo ela, ele dizia ser solteiro, empresário, que estava montando um negócio de importação de peças. E, pasme, o papo era idêntico. Mesma lábia, mesmos sumiços, mesma desculpa de que a mãe era doente, que não curtia redes sociais e que o relacionamento deles precisava ser mais reservado. A gente ficou em choque. Porque, assim, quando você acha que o poço acabou, aparece um alçapão. Aí, claro, puxamos Priscila para dentro do grupo. Sim, porque já tinha grupo no WhatsApp, só das enganadas, e começamos a cruzar as informações. E não parou por aí. No mesmo dia, mais 2 meninas mandaram mensagem dizendo que já tinham se envolvido com ele no passado, e que ele tinha sumido do nada, bloqueado e desaparecido. E a cereja do bolo? Uma delas disse que ele chegou a pedir dinheiro emprestado, porque estava abrindo um negócio. Ou seja, além de tudo, o pilantra estava começando a aplicar golpe financeiro. Nesse ponto, a cidade inteira já estava sabendo. O story estava com mais de 15 mil visualizações, estava nos grupos de fofoca, no grupo da praça, do mercado, da academia, até no grupo da igreja caiu. E sabe o que é pior? Nesse meio tempo, ele estava sumido. Desaparecido. Nem atendia, nem respondia. E, olha, quando ele apareceu, a cena foi de novela mexicana misturada com episódio de Datena. Depois de 2 dias sumido, enquanto a cidade inteira fervia nos grupos de fofoca, quem resolve reaparecer? Ele mesmo. O ser mais dissimulado que eu já conheci na vida. Chegou na minha porta, como se nada tivesse acontecido, batendo palminha e sorrindo, com aquele olhar de cachorro arrependido. E eu abri a porta sim, mas não para ele entrar. Abri para ele ouvir tudo o que tinha para ouvir. E ele nem teve tempo de abrir a boca, porque, do nada, quem aparece? Camila. Sim. Ela desce do carro, para no meio da rua, e quando ele vê ela, o homem simplesmente empalidece. Ficou branco igual parede. E ela já chegou gritando: então é isso, Rafael. Ou Henrique. Ou Rick. Ou Fábio dos Santos. Quem é você, criatura? E ele simplesmente travou. Travou de um jeito que parecia que tinha dado tela azul no cérebro. Tentou balbuciar uma desculpa, falou umas coisas desconexas tipo: vocês estão exagerando, não é bem assim, deixa eu explicar. E foi aí que a Priscila chegou também. Sim, a terceira apareceu, desceu do Uber, com o celular na mão, gravando tudo. E começa: olha aqui, gente. Esse aqui é o famoso Henrique, ou Rafael, ou Rick, ou sabe-se lá quem mais ele é. E foi ver real, na cara dele, na frente de todo mundo, com a vizinhança inteira na calçada, passando vergonha em 4K. As 3 juntas, cada uma jogando na cara dele as mentiras, as traições, os golpes, os áudios, os prints, tudo. E ele só gaguejava, suava, olhava pro chão,
Parecia que queria cavar um buraco e sumir. E, como se não bastasse, para finalizar com chave de ouro, sabe quem apareceu? A mãe dele. Sim, a própria mãe, que, ao contrário do que ele dizia, estava viva, saudável e sabia de tudo. E ela não poupou não. Chegou já falando alto. Eu te avisei, Rafael. Eu te avisei que uma hora essa vergonha ia te alcançar. Você vive mentindo, enganando, destruindo a vida dos outros, achando que nunca ia ser pego. Pois agora tá aí, ó, na frente de todo mundo. Gente, foi surreal. Teve gritaria, teve choro, teve dedo na cara, e teve ele saindo correndo, literalmente fugindo no meio da rua, sendo filmado de todos os ângulos. Resultado? Além da humilhação pública, ele perdeu a esposa, perdeu todas as namoradas, perdeu emprego. Sim, porque até o patrão ficou sabendo, e teve que sair da cidade. Sumiu. Até hoje ninguém sabe para onde foi, nem se trocou de nome de novo. E eu? Saí desse caos mais forte, mais esperta, e prometendo para mim mesma que nunca mais vou ignorar os sinais. Porque quando o homem é bom demais para ser verdade, é porque não é mesmo. Se inscreve e ativa o sininho para mais.